Olá, bom dia, meu nome é Renan Matheus, sou da turma 1, 2, segunda, quarta e sexta de programação avançada. Estou aqui para apresentar o projeto da segunda unidade, que foi voltado para a programação orientada a objeto na linguagem C++. O objeto foi similar com o Bob Esponja, baseado nele. Utilizamos o MeshLab, no caso utilizei o MeshLab para visualização do que estava sendo programado. Vamos lá para o código. No código a gente tem 4 classes: voxel.hpp, sculptor.hpp, sculptor.cpp e main.cpp. Nessas 4, o voxel é utilizado para conseguir criar o cubo e poder projetá-lo. O sculptor.hpp foi executado criando as funções e definindo seus valores de entrada. A main é onde vamos pegar as funções e utilizá-las em si. Vamos voltar para main depois. E o sculptor é onde a gente criou, sculptor.cpp é onde a gente criou a própria função em si, chamando algumas bibliotecas. Vamos lá. O sculptor é onde foi possível a gente começar a construir as funções, definindo através de ponteiro suas entradas aqui e definindo também já as cores padrões, que é o preto no caso. A partir disso, depois de definir cada variável no eixo x, y, z, a gente criou uma matriz de 3 dimensões para poder criar o cubo. Novamente, através de ponteiro, já foi definido as cores para cada um, para quando a gente fosse programar, só ser necessário trocar a cor se a gente quisesse. No caso, a cor padrão está preto. Aqui criamos a classe de destrutor, que está com esse símbolo, que o que acontece? Quando a gente termina de utilizar o código, ele destrói o que foi construído para guardar, para permitir novo espaço de memória livre. Aqui criamos uma função, a função já estava criada, mas definimos ela como a função de colorir, setColor, que a gente consegue modificar a cor de cada bloco, puxando essa função na main e definindo a numeração de cada cor. Essa numeração de cada cor a gente utiliza alguns artifícios. Eu utilizei no Google Chrome, selecionava a cor que eu queria, vinha nessa opção de extensão, e com a opção de extensão ela me dava a referência da cor. No momento não está indo, porque estou gravando no OBS, mas quando eu aperto nessa opção Pick Color from Page, ele me dá uma canetazinha que eu consigo verificar qual é a cor em RGB, qual é a numeração dela, para poder definir aqui. Após isso, a gente faz compilação não, após isso a gente cria o Qt Voxel, chama ele novamente, já foi criado no sculptor.hpp, e define ele de acordo com as regras do Voxel. E aqui no caso, uma parte bem importante, vou mostrar na parte do main. O que acontece? Como esse desenho que a gente fez no caso do Bob Esponja, foram vários desenhos, vários cubozinhos, um do lado do outro, um em cima do outro, existe uma opção que facilita a nossa vida, que é o que?
a gente, em vez de chamar uma única bloco por cada vez e ir dimensionando um por um e alocando ele no espaço, a gente faz isso de uma vez, definindo o primeiro x0 até o x1. Ele vai me dar uma sequência de blocos de x0 a x1. Consequentemente, a gente definindo y0, y1, de y0 a y1 e igualmente a z. Definimos aqui também uma forma de ponteiro. Poderia ser substituído por if else. E através da matriz definimos essas informações. Aqui são mais algumas funções base, mas que não foram utilizadas, que eram para centro do bloco, para definir o centro da imagem, definir as elipses, que eu também não utilizei. E seguindo o mesmo raciocínio, construir através de ponteiro x centro, y centro, para depois definir ao redor. E por fim, essa função sculptor whiteoff, que ela é responsável por criar o arquivo .off. No final das contas, ela vai criar o arquivo .off que nos possibilita a visualização. Sem um arquivo .off seriam só linhas de código, a gente não conseguiria visualizar. Então vamos para a main. Na main a gente chama algumas funções também, já estabelecidas na própria linguagem C++. Começa o nosso código. Aqui foi definido qual seria o tamanho da nossa matriz principal, que seria o limite que eu poderia desenhar, entre aspas, definir como 50, 50, 50. Então, no caso, esse objeto só pode ter 50 blocos em qualquer dimensão. Começamos aqui definindo a cor dele, que foi o preto, já estava definido. E essa opção aqui tem que ser maior que 0, que era relacionada à transparência. Comecei 1 a 1. Primeiro bloco está na posição 1, 10, 0. Segundo bloco na posição 2, 10, 0. E assim eu fui fazendo até as pernas. Put voxel, definido quadradinho a quadradinho, mudando a cor das pernas, das meias, tudo. Até que eu comecei a utilizar a opção putbox, que é exatamente aquela que eu expliquei. Primeira posição do meu x até a segunda posição do meu x, que eu quero aquela quantidade de blocos, de y e de z. E assim a gente pode verificar o tanto que reduziu de linhas de código. Quis fazer assim para mostrar a diferença. Isso aqui basicamente seria resumido a 1 ou 2 linhas dessa. Outra coisa interessante é sobre as cores. Cada uma cor não muda só apenas um bloco. Tudo isso aqui está definido como uma única cor. Enquanto não alterar a cor que está aqui, pode ver que não tem nenhuma outra função setColor. Enquanto eu não colocar uma outra setColor, vai ficar sendo utilizado a anterior. Chegou aqui, tudo que vem abaixo vai ter uma outra cor. Chegou aqui novamente, tudo que tem abaixo será uma nova cor. E assim fui criando o corpo, os olhos, cada um na posição, nariz e boca, o chapéu e por fim eu mando o whiteoff para poder criar o arquivo bobesponja.off. Basicamente é isso o projeto, um projetozinho pequeno, mas que dá para entender já como é a funcionalidade da programação orientada a objeto.